A integração entre pessoas. Vamos falar da integração da humanidade. Integração deriva da palavra latina integratio, inserção, e significa restauração, completude, o processo de inserir alguma parte em algo. A integração social é o processo de estabelecer conexões adequadas entre objetos sociais relativamente independentes. A história da integração social tem muitos níveis. As pessoas em tempos idos uniram-se em tribos e depois em comunidades e eventualmente surgiram os impérios. Um império ocorre quando a integração é feita pela força, acompanhada pela apreensão de muito território. Esta integração é puramente externa. Pequenos grupos dentro dos maiores impérios, apesar de estarem em contacto, vivem à sua conta. O exército mantém a coesão ao recolher impostos e tributos e suprimindo a rebelião. O próximo nível de integração é mais natural e interna, a origem das religiões e culturas mundiais. Há 3.500 anos atrás, um grupo liderado por Abraão foi formado na antiga Babilônia. Os membros deste grupo chamaram-se Israel, que deriva das palavras Yashar Kel, diretamente ao Criador, que é a lei da doação e amor. Algures no final do segundo milénio antes de Cristo, e a partir das centelhas semeadas por Abraão, dois centros espirituais emergiram. No Oeste, as religiões abraâmicas nasceram baseadas no princípio retirado do Pentateuco, ama o teu próximo como a ti mesmo. No Leste, apareceram os Upanishads, no qual a fundação das religiões dhármicas se apoiaram. No entanto, a integração nesta fase também foi relativamente externa. Pessoas da mesma religião e cultura, observando a mesma tradição, podiam ter diferentes interesses e podiam até mesmo matar-se uns aos outros na guerra, simplesmente porque não sentiam a unidade. Outro tipo de integração levantou-se em conjunto com religiões e culturas. Isto era um ensinamento nacional em integração ideológica. Mas estas ligações também não atingiram as pessoas profundamente. Pessoas que fossem vizinhas poderiam facilmente ser inimigos, mesmo quando eram da mesma nacionalidade ou se estivessem no mesmo estatuto no que diz respeito à riqueza e crença religiosa. A seguir vem a integração económica. Esta conecta não só os países individuais e regiões, mas toda a humanidade. Estradas de ferro, navios, carros e aviões, a globalização apressou tudo e o mundo ficou pequeno, unido e começou a mobilizar-se como um. No entanto, mesmo com a integração económica, a união da humanidade é forçada. As pessoas foram forçadas a tomar em consideração os interesses dos outros e foram forçadas a aceitar os riscos das crises gerais que podiam ocorrer. Portanto, o próximo estado é necessário, uma unificação completa e consciente. Isto é onde a integração da informação aparece. Pode parecer que o aparecimento da internet, redes sociais e smartphones foi acidental, mas todas estas são manifestações da tendência na direção de uma conexão universal e total. Então, o que é que este mundo globalmente conectado, no qual subitamente nos encontramos, que leis operam nele? Através da física, química e biologia, sabemos que todos os elementos na natureza estão interconectados. Na Kabbalah há um conceito chamado garantia mútua. Esta é uma lei de acordo com a qual tudo o que existe na natureza trabalha em conjunto. Desde os elementos mais inferiores, átomos, moléculas, até aos seres mais elevados, mamíferos, humanos. Por exemplo, cada célula no nosso corpo vive e trabalha para todo o organismo. Outro exemplo é evidente em animais, que se reúnem em matilhas para se interajudarem a sobreviver. Mas infelizmente nós violamos as leis da natureza, as leis da garantia mútua. Como resultado disso, a humanidade está sendo destruída desde o interior, depressão, desintegração familiar, como do exterior, fome, desastres ambientais e por aí fora. O problema é que não conseguimos sentir nem compreender que cuidar e tomar conta dos outros é realmente uma lei da natureza e que atua num nível natural e emocional. As nossas conexões partidas não parecem ser fatais, mas elas são, de facto, piores que a morte. O problema é que não vemos isso. Qual é a conclusão? Onde é que todos estes estágios de integração nos vão levar? Levam-nos a tentar compreender o que significa a unidade e que a unidade é necessária, que é como o ar, e sem ela estamos perdidos. A natureza oferece-nos uma hipótese de nos integrarmos conscientemente pela primeira vez na história. Este nível de integração mecânica forçada terminou. Nesta altura, a possibilidade de uma entrada propositada no novo mundo integral está aberta para a humanidade. Portanto, já não podemos falar ou lidar apenas com condutas que garantem o bem-estar de um país ou uma nação, mas apenas o bem-estar do mundo inteiro, porque o benefício ou dano de cada pessoa no mundo depende e é medido pelo benefício de todos os indivíduos no mundo. Bala Sulam, paz no mundo.